Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. O título dessa mensagem é Provas da Ressurreição de Cristo. Provas da Ressurreição de Cristo. Título esse extraído do versículo 3, que diz: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. O texto lucano, o texto de Lucas diz que Jesus apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Então, meus amados irmãos, a minha intenção nessa noite, ela tem um cunho, naturalmente, como toda mensagem, instrutivo, mas ela também tem um viés apologético, ou seja, visando o amadurecimento dos irmãos para algumas questões, visando também a defesa da fé cristã. É natural que eu não vou apresentar todas as provas e todas as ramificações, porque nós não temos tempo para isso, e pretendo continuar com essa discussão na quarta-feira, para que os irmãos possam ter ainda mais o seu conhecimento aprofundado nessa questão. Mas então, meus amados irmãos, eu quero tratar sobre provas da ressurreição de Cristo. Quem por acaso já não se deparou com uma conversa, com um debate, às vezes um pouco mais acalorado, às vezes de uma maneira mais equilibrada, acerca de Jesus e naturalmente da ressurreição? As pessoas perguntam: mas que prova você tem de que Jesus Cristo ressuscitou? Você diz cristão e a sua fé está embasada também, principalmente, no fato de que Jesus Cristo ressuscitou. Mas como é que nós podemos provar que Jesus Cristo ressuscitou? Essa é uma pergunta recorrente. Acredito que muitos de vocês já tenham experimentado esse tipo de pergunta. Acredito que aqueles que não foram convidados de repente alguém não falou isso para você, isso não quer dizer que futuramente alguém não venha fazer essa pergunta. E também essa é uma questão que na rádio, no programa Exaltando a Palavra, também várias pessoas perguntam. Então, quais são as provas da ressurreição de Cristo? Agora, antes de eu falar especificamente das provas da ressurreição de Cristo, eu preciso falar do nascimento de Cristo, por exemplo. Por quê? Porque se eu elimino que Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo não nasceu, se eu elimino o nascimento de Cristo, automaticamente eu não preciso sequer falar de sua ressurreição. Como falar da ressurreição de alguém que nunca nasceu? Ou seja, antes de eu pensar isso em termos bem lógicos, antes de eu falar da ressurreição, nós precisamos ter algumas provas de que Jesus Cristo de fato viveu, de que de fato houve um homem por nome de Jesus, e que esse homem foi história. É natural que aqui nós estamos num grupo de cristãos e nós temos essa fé, mas essa fé, como nós todos sabemos, não é compartilhada por todos, e muitas pessoas não acreditam que houve um Jesus histórico que viveu. Na verdade, para muitos, Jesus é o resultado de uma lenda, de lendas judaicas, de mitologia, mas que isso não pode ser levado a sério. Então, meus amados irmãos, como nós responderíamos essa pergunta? Como eu provo que Jesus de fato viveu, que houve um Jesus, um homem que viveu na história? Como é que eu consigo provar? E nós, naturalmente, na busca dessa apresentação das provas do Jesus histórico, precisamos recorrer aos evangelhos. Por quê? Porque são exatamente nos 4 evangelhos que são narradas as principais histórias envolvendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixando claro logo no começo, meus amados irmãos, dessa mensagem, que o fato de você ter razões lógicas, o fato de você ter explicações até muitas vezes acadêmicas e científicas
levará alguém a crer em Jesus, pois a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado. Ou seja, provas científicas, histórias acadêmicas por si só não resolverão, mas elas são úteis em determinadas questões e Deus também pode usá-las, na evangelização. Então, queridos, nós para provarmos a existência do Jesus histórico precisamos recorrer aos evangelhos. Então, naturalmente, a pergunta é: mas esses evangelhos não são, na verdade, livros alterados? Esses evangelhos, na verdade, eles são reais? Como que eu posso acreditar nesses evangelhos? Uma das primeiras críticas que a academia, ou os acadêmicos liberais, aqueles que não acreditam em determinadas coisas que estão escritas na Bíblia, que eles dizem o seguinte: eles não conseguem datar, ou seja, apresentar a data dos evangelhos como que anteriores ao ano 70, ou seja, depois do nascimento de Jesus, o ano 70 depois de Cristo. Por que é que eles não admitem que os evangelhos tenham uma data anterior ao ano 70? Por quê? Porque Jesus Cristo, em uma de suas falas, ele disse, destrua esse templo, eu reconstruirei, e ele também fala acerca da destruição do templo que haveria de acontecer. Ou seja, se Jesus morreu aproximadamente no ano 30 e foi no ano 70, muitos daqueles que estavam vivos, que ouviram Jesus falando, por exemplo, alguns discípulos e apóstolos, presenciaram a destruição. Então, eles não concebendo que Jesus conseguiria profetizar com acurácia, com perfeição, com precisão, eles falam: não, Jesus não poderia saber e prever isso com muitos detalhes. Logo, Jesus e os evangelhos não foram escritos antes de 70. Para alguém escrever, ele já tinha esses detalhes e eles escreveram posteriormente ao acontecido. Então, essa é a crítica. Mas nós acreditamos, e muitos outros acadêmicos também, que os evangelhos foram escritos antes de 70. Por quê? Porque a Bíblia assim apresenta, e nós temos provas para tal. Então, a primeira coisa que nós temos que ver é o seguinte: no versículo 1, ele começa a dizer o seguinte: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. O escritor do livro de Atos, que é Lucas, ou seja, Lucas também sendo o autor do Evangelho de Lucas, ele diz o seguinte: fiz o primeiro tratado. Qual é o primeiro tratado? O Evangelho de Lucas, sendo então Atos uma continuação daquilo que foi apresentado no Evangelho de Lucas. Agora, meus amados irmãos, eu gostaria de apresentar para vocês o seguinte: Lucas ele escreveu aproximadamente um quarto do Novo Testamento. Um quarto do Novo Testamento é de autoria de Lucas, ou seja, de autoria lucana. E os historiadores, e os estudiosos, quando eles pegam Lucas para estudar e analisar, eles chegaram a uma conclusão: Lucas é extremamente preciso, Lucas é extremamente meticuloso naquilo que ele apresenta, ele praticamente não comete erros. E eu estou aqui tirando algumas passagens. Por exemplo, eu gostaria de ler uma passagem que fala sobre essa acurácia, sobre essa precisão de Lucas, que diz o seguinte: um certo estudioso, ele pegou os estudos de Lucas, ou seja, em determinado assunto, e ele foi analisar, por exemplo, as referências que Lucas deu acerca de 32 países, 54 cidades e 9 ilhas. E ao analisar os 32 países citados por Lucas, as 54 cidades e 9 ilhas, ele não conseguiu encontrar um único erro sequer. De maneira que a apresentação de Lucas, tanto por aqueles que são céticos e que não querem acreditar, eles são obrigados a concluir que o que Lucas apresenta é extremamente preciso. Ou seja, ele escreve o que de fato aconteceu. Agora, Lucas escreveu o livro de Atos, só que o livro de Atos não trata, por exemplo, da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. O livro de
Se a destruição de uma cidade, que é a cidade mais importante, pois o cristianismo nasce, tem Jerusalém como uma das suas cidades mais importantes, e se aquilo nasce de Jerusalém, naturalmente, ele sendo um perito, uma pessoa que não deixa escapar nada da sua visão, ele teria apresentado algo sobre a destruição de Jerusalém, e ele não colocou. Ele teria apresentado algo sobre a perseguição de Nero, e ele não colocou. E o fato dele não ter colocado tanto a perseguição de Nero como a destruição de Jerusalém, não é porque ele não quis colocar, é porque de fato elas ainda não haviam acontecido, o que é uma prova de que o livro teria sido escrito anterior a 70. E se o livro foi anterior a 70 e ele escreveu o Evangelho antes ainda do livro de Atos, então aí nós já temos a prova de que de fato os Evangelhos são escritos e narrados praticamente na mesma época em que as coisas acontecem. Ou seja, as pessoas perguntam: como é que vocês confiam então nos Evangelhos? Por quê? Porque nós temos provas históricas, nós temos aí comprovações acadêmicas de pessoas sérias e estudadas que atestam o que aconteceu é verdadeiro. Queridos, outro dado interessante, eu sei que alguns jovens já conversaram comigo sobre o tema e um deles me apresentou isso, mas sei que não é de conhecimento da maioria da igreja, é o seguinte: existem aproximadamente 5.000 manuscritos que tratam, por exemplo, 5.000 manuscritos que tratam sobre os livros do Novo Testamento, ou seja, que foram escritos em grego. Esses manuscritos antigos são 5.000. Ou seja, são muitos manuscritos, e os peritos dizem o seguinte: eles concordam entre si em aproximadamente 99,4,5%. E esses quase, um número muito pequeno de erro e contradição que aparentemente existe, é erro do copista, ou seja, aquela pessoa que estava encarregado de copiar os livros, e também são erros que não alteram o conteúdo, a mensagem do Evangelho. Aí você fala: mas por que isso é importante? Porque o material que chega mais próximo da quantidade de livros da Bíblia, por exemplo, é a Ilíada, que foi escrita por Homero, e ela tem menos de 650 manuscritos. E mesmo tendo menos de 650 manuscritos, notem a comparação entre 650 manuscritos para 5.000 manuscritos. Há uma diferença gritante, correto? Os 650 está aí, vou fazer uma conta, não pensei, provavelmente entre 12%, acredito, mais ou menos, ou seja, do número de manuscritos bíblicos, com uma ressalva: a Ilíada, que tem 650, menos de 650 manuscritos, são manuscritos que datam mais ou menos 1000 anos depois do acontecido. Ao fato que o que Jesus tem, os relatos de Jesus, acontecem praticamente 2, 3 décadas depois do que aconteceu. Ou seja, nenhum relato histórico, nenhuma situação histórica que aconteceu tem algo com tantas provas como tem o cristianismo, e com tantas provas tão perto do acontecido como tem o cristianismo. Então, o que eu quero dizer? Existem fatos históricos que ninguém duvida. As pessoas discutem a vida de Sócrates, a vida de Platão, o que um falou, o que o outro falou, quando eles têm 6, 7 livros. Mas quando fala da Bíblia, que tem 5.000, eles falam: mas isso não é verdade. Eu falei: então por que você ensina algumas coisas como sendo verdade, por exemplo, como falas, como situações que aconteceram na vida de certos filósofos, e vocês têm isso como verdadeiro, quando a Bíblia tem muito mais manuscritos, tem muito mais provas acerca disso? E se nós levarmos depois as cópias, ou seja, as cópias, a Septuaginta que foi escrita, nós vamos para mais de 20.000 manuscritos acerca da Bíblia. Então a pessoa vai falar o seguinte: e que prova você tem? As provas são históricas, as provas podem ser comprovadas. Uma dúvida, por exemplo, que era usada por muitos céticos, incrédulos, era a seguinte: por exemplo, no Evangelho de João, o apóstolo João,
ele descreve a cura de um paralítico no tanque de Betesda. E não apenas ele descreve a cura de um paralítico, mas ele diz que aquele tanque possuía 5 pórticos. E as pessoas, 5 divisões, 5 alas, de uma maneira mais simples. E como nunca ninguém havia encontrado aquele tanque, as pessoas falavam: uma prova de que esses livros são mentirosos, que eles são verdadeiros, é que até hoje nós nunca encontramos um tanque que tivesse 5 pórticos. Mas a arqueologia depois, com o tempo, encontrou esse tanque e encontrou exatamente os 5 pórticos. Aí o que as pessoas fazem? Então agora que eu já não posso usar mais esse argumento, eu vou procurar um outro argumento para que eu venha apresentar a minha incredulidade acerca da Bíblia. E assim as coisas vão sendo desenvolvidas. Mas o que eu quero dizer, meus amados irmãos, nós temos provas históricas, nós temos provas arqueológicas que tratam e que relatam a vida de Jesus Cristo. Então, assim sendo, nós temos material o bastante, aliás, eu diria mais do que bastante, para dizer com convicção de que Jesus Cristo de fato viveu entre os homens. Eu quero que você atente ainda para uma outra questão. O fato é que algumas pessoas também dizem o seguinte: não, foi a igreja que posteriormente compilou, reuniu esses livros, escreveu aquilo que lhe agradava, visando os objetivos que ela queria e que ela intencionava, de maneira que nós não tínhamos uma Bíblia antes do ano 300. Por exemplo, nós sabemos que em aproximadamente no ano 313 é que Constantino une e faz do cristianismo a religião de todo o Império Romano. E algumas pessoas falam: não foi antes disso que existiam os livros, os evangelhos. E aí nós temos o seguinte: no ano aproximadamente, meus amados irmãos, no ano 125, Papias escreve dizendo, tem relatos, ou seja, provas históricas, um dos primeiros pais da igreja. Papias, ele escreve no ano 125 dizendo: olha só, o autor do livro de Marcos é Marcos, naturalmente, o autor do livro de Mateus é Mateus, ou seja, o livro foi escrito menos de 100 anos depois, ainda tem documentação histórica de pessoas falando da autoria desses livros. Depois, aproximadamente no ano 180, Irineu, ainda também um dos pais da igreja, também comprova e documenta dizendo que quem são os autores dos evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. Ou seja, a história prova, continuação da história, há uma preservação de documentos falando disso. E existe uma coisa que poucas pessoas refletem, que é o seguinte, meus amados irmãos: se a igreja quisesse de fato que os evangelhos tivessem uma maior aceitação dentro da igreja, se a igreja de fato quisesse convencer as pessoas sem deixar nenhuma sombra de dúvida de que os evangelhos foram de fato, escreveram e relataram de fato tudo o que eles dizem relatar, 3 dos seus autores teriam sido desqualificados. Assim, pastor? Sim, 3 dos seus autores teriam sido desqualificados. Por quê? Porque o primeiro evangelho, na disposição que está nessa Bíblia, começa por Mateus. E Mateus foi um cobrador de impostos. E nós sabemos, e a história prova e atesta isso, que os cobradores de impostos eram odiados, ou seja, eram pessoas tidas como inimigas do povo, inimigas da nação, inimigas do homem, ou seja, eram praticamente demônios, As pessoas não gostavam e odiavam. Assim, se a igreja quisesse convencer alguém usando um autor, naturalmente Mateus não seria a pessoa mais indicada. Um livro escrito por um cobrador de impostos? Não. Um livro escrito por um cobrador de impostos não dá credibilidade. Aí, se nós olharmos para depois Lucas também não foi nem discípulo, ou seja, dentre os 12, nem dos apóstolos. E Marcos também não é um dos discípulos, não é um dos apóstolos, não é um dos 12. De maneira que o único evangelho que é escrito por um discípulo e apóstolo é João. Mateus não é escrito por um discípulo e apóstolo. Quando eu falo discípulo, no sentido de ser entre aqueles 12,
lógico que ele era um aprendiz de Jesus, mas o que eu quero dizer? Se a igreja tivesse planejado, como as pessoas falam que teria planejado, Mateus não seria o autor, Marcos não seria o autor e Lucas não seria o autor. Por quê? Porque os outros discípulos estariam muito mais qualificados para escrever sobre o Evangelho do que eles. Por que não usaram os outros discípulos para você dizer, não, olha só, todos eles andaram com Jesus, todos eles foram ensinados por Jesus? Aí você fala, mas isso não vai contra o Evangelho? Não, isso vai a favor. Por quê? Porque se a igreja tivesse mexido, alterado, mudado alguma coisa, ela teria pensado nisso. Mas a prova é que os relatos estão aí da maneira como eles foram escritos. Então nós temos provas de que os evangelhos são de fatos verdadeiros, que aconteceram na data em que nós cremos que eles aconteceram e que eles tratam, portanto, de Jesus, sendo Jesus Cristo um homem de fato histórico. Eu quero citar aqui, por exemplo, Simon Greenleaf, da Faculdade de Direito de Harvard, o maior perito em provas do século XIX. Ele concluiu dizendo o seguinte: há certa discrepância para mostrar que não houve um acerto prévio entre eles, ou seja, falando dos escritores, né? E ao mesmo tempo há tanta concordância para demonstrar que eles foram narradores independentes da mesma grande transação, ou seja, da vida de Jesus. Então, meus amados irmãos, a primeira coisa que nós temos é Jesus Cristo, de fato, nasceu, viveu, como os evangelhos apresentam ele. Nós temos essas provas que eu apresentei agora, quer dizer, a precisão de Lucas, as datas e todos esses outros argumentos que eu vos apresentei. Mas, para eu provar que Jesus Cristo ressuscitou, não basta ainda eu ir direto para a ressurreição. A pergunta é: se eu eliminar o nascimento de Jesus, eu naturalmente elimino a sua ressurreição. Sem nascimento, sem vida de Jesus, não há ressurreição. Mas eu provando o nascimento, eu ainda preciso provar que Jesus Cristo morreu. Tá? O fato dele ter vivido não significa que ele morreu da maneira que vocês falaram que ele morreu. Então, a igreja, os seus seguidores, precisam então provar que Jesus Cristo morreu, porque uma das indagações que são feitas aos cristãos e aos seguidores de Cristo é exatamente essa. Existem algumas teorias, né? Eu não posso falar de todas, mas uma das teorias é que Jesus Cristo ele teria desmaiado, né? Ele teria apanhado bastante, mas que aquilo não foi suficiente para matá-lo, de maneira que quando tiraram da cruz, ele estava de repente em um estado inconsciente, mas que ao ter colocado o seu corpo na tumba, estava mais arejado, estava mais gelado, ele teve tempo para se recuperar, e ele simplesmente se recuperou daquele estado que ele estava, que não era de morte naturalmente, e que ele saiu, não caracterizando então em uma ressurreição, e sim numa recuperação de uma grande aflição, que Jesus Cristo não teria morrido. Essa então é uma das indagações que muitas pessoas fazem. Jesus Cristo não morreu. E dentre algumas das possibilidades que nós temos, eu escolhi aqui citar a introdução de um trabalho feito por um periódico muito conceituado nos Estados Unidos, chamado Journal of American Medical Association, ou seja, jornal ou periódico da Associação Médica Estadunidense, ou americana para alguns. Ou seja, é onde os principais médicos, os principais teólogos, os principais acadêmicos escrevem acerca de determinados temas. E nesse jornal, no ano de 1986, foi escrito o seguinte, e eu traduzi para apresentar para os irmãos, o seguinte: Jesus de Nazaré experimentou os julgamentos judaicos e romanos. Foi açoitado e sentenciado à morte por crucificação. O flagelo, o açoite, produzia profundas lacerações em forma de listras e uma razoável perda de sangue. E o flagelo provavelmente preparava o terreno
para o choque hipovolêmico, conforme evidenciado pelo fato de que Jesus estava fraco demais para carregar a cruz. Prestem atenção na primeira parte, ele fala assim: as pessoas que dizem que Jesus Cristo não morreu, elas têm que notar na história. O fato de Jesus não conseguir levar a cruz já é uma prova de que seu estado físico estava tão debilitado que ele não conseguia mais. Como dizer que ele não morreu, sendo que ele estava fraco a ponto de não conseguir carregar um pedaço de madeira? O que todos os outros sentenciados à morte de cruz deveriam fazer, mas Jesus Cristo, ou seja, por ter sido flagelado, por ter sido açoitado da maneira como ele foi, ele sequer conseguiu terminar de carregar a sua cruz até o Gólgota. No lugar da crucificação, seus pulsos foram pregados na cruz, e depois a cruz foi erguida, seus pés foram pregados numa estaca. O maior efeito patofisiológico da crucificação era uma interferência nas respirações normais. Como consequência, a morte resultava primeiramente do choque hipovolêmico e asfixia por exaustão. A morte de Jesus foi assegurada, foi certificada pela estocada de uma lança de um soldado em seu lado. A interpretação médica moderna, prestem atenção, a interpretação médica moderna da prova histórica indica que Jesus estava morto quando foi tirado da cruz. Ou seja, para aquelas pessoas que dizem que Jesus Cristo não morreu, nós temos aqui relatos do maior, vamos dizer assim, de um dos maiores periódicos, de um dos maiores jornais, escrito pelos melhores médicos entendidos, dizendo o seguinte: a interpretação dos médicos, a interpretação moderna diz o seguinte: se de fato ele sofreu tudo aquilo que o Evangelho diz que ele sofreu, quando tiraram ele da cruz ele já estava morto. Aí você fala: quem disse isso? Não é o médico, não, são peritos da área médica que apresentam esse dado. Nós temos aqui também, e eu lembro de ter citado uma vez, hoje eu vou citar o nome, o senhor Lionel Lancahu, identificado pelo Guinness como o advogado mais bem sucedido do mundo, e um dos sites, eu não posso comprovar isso, mas acredito que seja verdade, diz que ele tem um recorde de 245 vitórias consecutivas em casos de assassinato. Por isso ele é considerado o advogado mais bem sucedido de todo mundo e de toda a história. Ele, acerca de Jesus, ele diz o seguinte: eu digo inequivocamente que a prova para a ressurreição de Jesus Cristo é tão surpreendente que ela nos compele a aceitação pela prova, que absolutamente não deixa espaço para a dúvida. Então ele diz o seguinte: Jesus Cristo morreu. Então, queridos, antes da gente falar da ressurreição, lembra? Precisamos provar que Jesus Cristo nasceu. Como que ele nasceu? Através da descrição dos evangelhos. Os evangelhos são confiáveis. Então ele nasceu, tudo bem, ele viveu. Aí agora ele morreu? Ele morreu. Aí algumas pessoas dizem o seguinte: tudo bem, eu até posso acreditar, ou até para continuar a conversa contigo, vamos supor, vamos partir da premissa que Jesus nasceu, viveu, que Jesus morreu. Mas a pergunta é: será que quando as pessoas foram até Jesus, eles não erraram na tumba, não? Será que quando eles chegaram lá não era na tumba errada? De repente Jesus estava lá numa tumba e vocês foram na tumba do lado que estava vazia, vocês falaram: a tumba está vazia. Quer dizer, isso por si só ainda não prova que Jesus Cristo ressuscitou. Eu ainda tenho algumas dúvidas, E aí nós vamos ver o seguinte, queridos: a prova de que a tumba de Jesus não foi a tumba errada começa, nós temos várias explicações, eu vou apresentar algumas. Começa o seguinte: quem foi que matou a Jesus? Foram os judeus. Aonde Jesus Cristo morreu? Em Jerusalém. Jerusalém é o quê? Era a capital daquele estado hebreu e judaico, Aí a questão
problema são as mulheres. E as mulheres, até hoje, em alguns países do Oriente Médio, não são consideradas como testemunhas, ou seja, elas não podem validar algo. Naturalmente, essa lei era válida na época de Jesus e ainda mais grave, ou seja, as mulheres não eram consideradas como testemunha, ou seja, se alguém quisesse apresentar Jesus como tendo ressurreto, Jesus tendo renascido, não usaria uma mulher, porque a mulher não era digna de crédito, digna de aceitação, mas foram exatamente as mulheres que foram lá. Ou seja, quem quer passar uma história por verdade, você precisa criar argumentos, indícios de que aquilo é verdade. E usar, por exemplo, uma mulher não era um argumento válido e aceito naquela época. Mas por que é então que os evangelhos relatam que foram as mulheres que foram ao túmulo? Porque de fato elas foram, e eles não mudaram a história e deixaram a história do jeito que a história foi contada. Queridos, o cristianismo, ele nasce na cidade de Jerusalém, que era então a cidade dominada pelos judeus. Se os judeus que odiaram a Jesus e odiaram a Jesus de tal maneira que o chegaram a matar, eles naturalmente teriam um cuidado de inventar mentiras ou de todas as outras fontes, provas, alternativas, de tentar minar, estancar tudo aquilo, e eles não conseguiram. Ou seja, se a tumba de Jesus tivesse sido colocada em outro lugar, em outra cidade, talvez alguém poderia dizer, talvez erraram, mas a tumba de Jesus foi colocada em Jerusalém, ou seja, no meio do campo inimigo. Eram os homens que haviam matado, flagelado a Jesus, crucificado a Jesus, e a crença nasce a partir daquela cidade. Ou seja, queridos, as pessoas poderiam ter escrito, não, o corpo foi roubado, aconteceu isso, fez isso ou aquilo, mas não existe nenhum relato, ou seja, ninguém escreveu, ninguém pensou. Por quê? Porque eles ficaram perplexos com o fato da ressurreição de Jesus. Quais são as outras provas que nós temos então, meus amados irmãos, acerca da ressurreição de Jesus? O versículo 3 diz o seguinte: os pais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles e por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5, diz que Jesus apareceu para aproximadamente 500 pessoas. São muitas testemunhas. Aquelas pessoas na época poderiam falar, não foi, mas, ou seja, as testemunhas estavam vivas. Ele falou, não só apareceu para os 12, como que apareceu para cerca de 500 pessoas que viram Jesus. Aí, queridos, então Jesus apareceu. Existem outras coisas interessantes que nós podemos aprender sobre isso. E uma delas é o seguinte: toda vez que os relatos rabínicos judaicos falam de uma possível ressurreição, as ressurreições são sempre, elas sempre apresentam o ser, a pessoa ressuscitada, de uma maneira angélica. Ou seja, a pessoa está voando, está com esplendor, e ela está brilhando. E quando Jesus apareceu totalmente contrário disso. Jesus apareceu de que maneira? Como homem. Jesus apareceu com o corpo. Jesus Cristo comeu com os seus discípulos. Jesus Cristo chamou Tomé para tocar nas suas mãos. Toque no meu lado, então, para você ver. O que mostra o que nenhuma predição ou apresentação rabínica judaica apresentava. Ou seja, que a ressurreição é uma continuação do nosso corpo terrestre. Mas, ao mesmo tempo, a ressurreição também apresenta fatores celestiais. Por quê? Porque Jesus Cristo aparecia, mas Jesus Cristo aparecia como homem, mas Jesus Cristo desaparecia, as pessoas não sabiam. Jesus Cristo apareceu no meio dos discípulos quando eles estavam de portas fechadas. Ou seja, Jesus Cristo aparece materialmente, mas Jesus Cristo também mostra características de estar com o corpo glorificado. Ninguém havia escrito assim, ou seja, todo mundo que era ressurreto, ele brilha, ele é relâmpago, ele é isso, ele é aquilo. Quando Jesus aparece,
aparece, Jesus Cristo aparece como um homem da mesma maneira que ele era. Ou seja, o relato de Jesus é diferente de tudo aquilo que foi apresentado antes. Ainda pensando sobre a ressurreição de Jesus, sobre provas da ressurreição de Jesus, nós temos a seguinte prova. Nós estudamos aqui o Evangelho de João, né? Capítulo a capítulo, versículo a versículo. Mas se nós estudarmos e analisarmos Mateus, Marcos, Lucas e João, ou seja, os 4, vocês verão o seguinte: em nenhum evangelho está escrito que eu e você iremos ressuscitar. Se você parar para pensar, você vai ver isso. Nenhum evangelho fala que nós iremos ressuscitar. A ideia de que nós iremos ressuscitar só aparece depois. Por quê, querido? Você fala, é mesmo? Acho que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas por quê? Porque da mesma maneira que eu e você estudamos, nós não recebemos todas as revelações de Deus de uma vez só. Nós vamos aprendendo com o tempo, com a maturidade. Ou seja, o Espírito Santo não deposita todo o conhecimento de uma vez só na vida da pessoa. Por isso que a Bíblia pede para que nós estudemos, para que nós meditemos, para que nós oremos. Por quê? Para que o Senhor Deus vá aprofundando o nosso entendimento, o nosso conhecimento, a partir da nossa meditação, a partir da nossa entrega, a partir da nossa fidelidade. Ou seja, os discípulos, quando eles apresentaram apenas a ressurreição de Jesus e só, não falaram de mais nada. Ou seja, eles sequer pensavam na ressurreição deles. Eles estavam tão abismados com a apresentação da ressurreição de Jesus que eles não estavam pensando neles. Eles estavam pensando apenas na ressurreição de Jesus. E que coisa grande e que maravilhosa foi a ressurreição de Jesus. Ou seja, eles não estavam querendo criar ou fantasiar histórias, apresentar o fato como foi. E eu estou perto da conclusão dessa mensagem, queridos, e existem algumas pessoas também que dizem o seguinte: não seria então essa aparição de Jesus uma alucinação coletiva? Não seria essa aparição de Jesus aquilo que é relatado em vários países, em várias cidades, em várias culturas, em várias fases históricas? Todo país ou toda pessoa, e eu acredito que você também aqui ao alcance desse microfone, conhece a história, ou já ouviu alguém falando que perdeu uma tia, perdeu uma avó, perdeu um avô, perdeu um irmão, perdeu um sobrinho e que alguém viu. Depois ele apareceu, depois falou, depois de uma mensagem. Em toda cultura tem essa crença de que de repente apareceu alguém. E eu conheço várias pessoas que já vieram me falar: eu perdi tal pessoa e depois eu estava tomando banho e apareceu para mim. Minha avó morreu e foi assim, foi. Será que o que aconteceu com Jesus não foi isso? Jesus Cristo morreu e as pessoas ficaram com aquela alucinação e falaram que ele apareceu? Não seria essa uma possibilidade? E naturalmente naquela época já existia também essa crença de que a pessoa morrendo poderia aparecer. E aí eu quero apresentar, queridos, o que nós iremos estudar, permitindo Deus, quando nós chegarmos no capítulo 12 do capítulo de Atos. Mas eu quero que você veja o seguinte: no capítulo 12 de Atos tem uma história extremamente interessante e que lança luz sobre essa possibilidade. O capítulo de Atos 12 fala, que Pedro estava na prisão e que Pedro é libertado por um anjo, há uma intervenção celestial. Pedro é libertado por um anjo, e então Pedro se dirige, conforme diz Atos 12:12, e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Assim que Pedro foi liberto da prisão, ele saiu e foi à casa de Maria, mãe de João, sabendo que muitos cristãos estavam ali orando. E o que Pedro fez? E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Imagine a cena: Pedro chega, começa a bater na porta, gritando de repente: Maria!
gritando Tiago, gritando o nome dos seus amigos, né? E aquela menina com o nome Rod, ela conheceu a voz de Pedro, diz o versículo 14, de alegria não abriu a porta. Que cena é até engraçada, né, queridos? Imagina que você está preso, um anjo te liberta da prisão, você sai correndo, bate na porta de alguém, uma menina atende a porta, você está com medo, você viu um anjo, você acabou de estar na prisão, pensando que você ia ser morto, você bate na porta naquela expectativa, me deixa entrar, pelo amor de Deus, me deixa entrar, e a menina fica alegre e vai embora e deixa ele na porta. Que coisa! É o que o texto diz. Pedro ficou lá na porta e, conhecendo a voz de Pedro de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Olha, o Pedro está aí, o Pedro está aí. E o Pedro lá, não sei de que maneira, suando, ou sabe-se lá como, enfim, a Bíblia não relata, mas lá estava Pedro na porta sem poder entrar na casa. E aí as pessoas que ouviram, primeira coisa, ou como a questão da confiabilidade é importante. Quando um adulto fala, você tem que acreditar. Quando uma criança fala, às vezes você acredita, mas você fala, essa criança não está inventando, não. Era uma menina, né? Aquela menina chegou e falou, olha, o Pedro está lá na porta, versículo 15, e disseram-lhe, está fora de ti. Essa menina está doida, ela está, né? Então nós estamos orando tanto por Pedro, que ela deve ter orado tanto, que ela deve estar ouvindo a voz de Pedro na porta, mas enfim, é uma alucinação dela. Mas ela afirmava que assim era, não, Pedro, e diziam, é o seu anjo. Como assim é o seu anjo? É o anjo de quem? Para eles, da tradição judaica, eles acreditavam que era o anjo de Pedro. Eles estavam numa situação tão ruim que eles acreditavam que Pedro tinha sido levado à prisão, que eles tinham martirizado a Pedro. Pedro havia morrido. E eles acreditavam, né, a cultura judaica, que o espírito da pessoa só iria para o céu depois de 3 dias. Depois ele ficava aqui na terra. Essa era a cultura judaica da época, né? Então eles acreditavam. É por isso que quando Jesus Cristo curou, aliás, ressuscitou a Lázaro, ele ressuscitou no 4º dia. Por quê? Para minar com aquela possibilidade de dizer, não, o espírito dele estava aí ainda, ele só fez, ou seja, Jesus foi no 4º dia para dizer, ainda que essa tradição seja falsa de vocês, eu vou ressuscitar no 4º dia, para que ninguém depois venha dizer que não, que o espírito estava rondando e que o espírito ainda estava vagando por aí. Então foi esse um dos motivos. E nessa crença eles falaram, é o anjo de Pedro. Aí você fala, Wellington, o que isso tem a ver com a história? Tem a ver o seguinte, se eles de fato então acreditavam que Jesus, ao aparecer, era uma alucinação, eles deveriam ter dito, é o anjo de Jesus. E em nenhum momento eles disseram, é o anjo de Jesus. Eles sempre disseram, é Jesus. Ou seja, em nenhum momento eles falaram, é um anjo, é uma alucinação. Eles sempre viram e enxergaram a Jesus como Jesus de fato era, como Jesus de fato é. Então, queridos, essa é uma mensagem, né, curta, mas eu espero que ela possa dar alguma base para você, para que você possa, quando você for indagar, e a Bíblia diz que nós devemos estar preparados a responder a qualquer um que indague acerca da nossa fé, e a Bíblia diz, a Bíblia pede para que nós façamos isso ainda com mansidão. Eu espero então que você tenha aí alguns argumentos para que você possa apresentar a todos aqueles que indagam a nossa fé. E queridos, eu estou caminhando agora para a conclusão dessa mensagem que eu quero dizer o seguinte, queridos. A Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Nós temos provas, se eu apresentei algumas delas, de que Jesus Cristo, de fato, viveu, morreu e ressuscitou. Mas eu e você não acreditamos única e exclusivamente porque nós temos provas científicas ou nós temos provas acadêmicas, mas porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos convenceu acerca dessa verdade. E se Jesus Cristo, meu amado irmão, preste bem atenção nisso, se Jesus Cristo
nasceu, se Jesus Cristo morreu e se Jesus Cristo ressuscitou, significa que Jesus Cristo está vivo. E se o nosso Deus está vivo, eu e você temos toda a alegria, temos todas as convicções, sabendo de que o que nós fazemos aqui não é vão, sabendo que eu não estou gastando ou perdendo meu tempo. Não, eu e você temos então cada vez mais certeza da nossa salvação, do nosso chamado, e podemos trabalhar cada vez com mais força, com mais ânimo, com mais zelo, sabendo, meu amado irmão, que o nosso Jesus Cristo vive. Ele está vivo. E querido, se Ele está vivo, Ele me ouve. Se Ele está vivo, Ele me protege. Se Ele está vivo, Ele me aconselha. Se Ele está vivo, Ele trabalha por mim. Se Ele está vivo, Ele me alimenta. Se Ele está vivo, Ele me cura. Se Ele está vivo, Ele trabalha para os seus. Queridos, é isso que eu quero apresentar para vocês. O texto começa dizendo o seguinte: o livro de Atos começa narrando uma história de pessoas que vão lutar, que vão enfrentar, e algumas delas vão morrer. Mas por que elas vão morrer? Elas vão morrer porque elas dizem: o nosso Jesus Cristo está vivo, Ele ressuscitou. É essa mensagem do início do livro de Atos. Jesus Cristo nasceu, Jesus Cristo morreu e Jesus Cristo ressuscitou. E se Ele nasceu, se Ele morreu e se Ele ressuscitou, eu tenho ousadia para pregar esse evangelho. O meu Deus, o meu Jesus Cristo vive. Ele está vivo. O livro por nome Atos dos Apóstolos, ou seja, os atos que Jesus Cristo realizou através da vida desses apóstolos, só aconteceu, queridos, porque eles criam nessa mensagem. Eles viram a Jesus, eles estavam impactados com essa mensagem. E eu quero terminar dizendo o seguinte, queridos: todos aqueles que creem que Jesus Cristo nasceu, que Jesus Cristo morreu e que Jesus Cristo ressuscitou, eles continuam a realizar atos para Deus. Não apenas os apóstolos, não apenas os discípulos, mas todos aqueles que têm essa fé, que têm essa esperança, que têm essa convicção. Deus, e se Deus vive, e Ele vive hoje, Ele continua trabalhando ainda hoje na vida de todos aqueles que assim acreditam. O nosso Deus, Ele está vivo. Queridos, Jesus Cristo ressuscitou. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Queridos, que eu e você possamos começar o ano como a letra desse ano diz: porque Ele vive, temor não há. Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Que Deus abençoe por essa mensagem, que nós possamos começar o ano e naturalmente a estudar muitas outras verdades que esse livro de Atos tem a nos ensinar. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.